E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham o curso Vem que Passa. Meu nome é Tassiana Jaquinto e você sou professora de Processo Penal, específica aqui para o curso de Intensivo. E aí, pessoal? Sem falar muita coisa, você já tem duas informações antes da gente já começar o conteúdo. Primeiro delas, acompanhe a gente nas redes sociais. Afinal de contas, todo dia tem dica lá específica, vai ter informação específica para vocês, conteúdo, vídeos, enfim, tudo que vocês precisam para passar na sua prova no exame de ordem. Então acompanha lá tanto o @vem que passa, quanto também o @tassic.giaquinto. E fora isso, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem acerca dos institutos de processo penal, é só vocês entrarem aí no seu plantão de dúvidas, selecionar o nome e fazer a pergunta específica, beleza? Mas vamos começar e o tema de hoje vai ser inquérito policial. Pessoal, separei aqui alguns temas específicos para a gente poder falar, para ver, né, para tentar gabaritar a nossa disciplina de processo penal. E o primeiro tema não poderia ser diferente. Tinha que ser inquérito policial. Tinha que ser inquérito policial, pessoal, por quê? O inquérito policial, ele é um dos 5 temas mais cobrados pela sua banca organizadora. Você precisa, acima de tudo, sempre conhecer a sua banca organizadora, saber quais são os institutos que ela gosta. Eu tenho certeza que vocês, quando estão estudando processo penal, vocês têm afinidade com determinados assuntos, mais afinidades com um, menos afinidades em relação a outros assuntos. Isso é muito normal. E aí não seria diferente a sua banca a organizadora também tem assuntos que ela gosta mais e gosta menos. Afinal de contas, são pessoas específicas que fazem aquelas questões. Então, pessoal, um dos temas que estão aí entre os 5 mais elencados, efetivamente, e mais cobrados no exame da OAB, é o inquérito policial. Então, não poderíamos deixar de abordar sobre o inquérito policial. E aí, a primeira coisa que eu preciso que vocês tenham conhecimento é o seguinte, pessoal, a gente precisa estudar partes específicas do inquérito policial. Perceba que tem um monte de coisa. O artigo 4º, por exemplo, já me conceitua a fase do inquérito policial. Eu tenho hipóteses, características do inquérito policial, eu tenho como arquivá-lo, como desarquivá-lo, eu tenho as informações de como seriam as formas de instauração do inquérito, o que vai acontecer no próprio inquérito. E aqui eu vou tentar ao máximo mastigar a parte de inquérito policial para vocês e falar, e tentar pelo menos falar aquilo mais importante na hora da sua prova. Não esqueçam de também verificar o seu material, que está disponível já na sua área do aluno. É o material mais completo possível para você estudar sobre aquele instituto, beleza? Então vamos embora, vamos começar a parte de inquérito policial. E a primeira coisa que vocês precisam saber é o conceito. Por que, pessoal? Pode deixar em tela, tá, meu diretor, para facilitar? Por que você precisa conceituar um inquérito policial, pessoal? Porque quando você sabe que ele passa a ser um procedimento administrativo, que é considerado pré-processual, você vai começar a entender que tem determinados institutos que não vão ser aplicados no inquérito policial, justamente por ser o quê? Um procedimento administrativo. E aí, pessoal, qual é o conceito do inquérito policial? Para facilitar, claro, eu trouxe aí o slide para você. E aí o conceito do inquérito diz o seguinte: o inquérito é um procedimento administrativo pré-processual de caráter facultativo, destinado a apurar infrações penais cometidas, bem como indícios de suas respectivas autorias. Pessoal, o artigo 4º, pode deixar em tela rapidinho ainda, meu diretor. O artigo 4º, ele vai dizer assim, ó: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território das suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Então perceba que qual é a finalidade efetivamente, porque junto do conceito está a finalidade do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento judicial? Não, é um procedimento que a gente chama de procedimento pré-processual. É uma fase pré-processual. Ela ocorre antes do início, efetivamente, do
processo é um procedimento administrativo e tem caráter, pessoal, facultativo, ou seja, a realização e a instauração do inquérito policial não é obrigatória. Presta atenção, ela não vai vincular a ação penal. Nada impede que, se eu tiver já prova da materialidade do crime, indício suficiente de autoria, o representante do Ministério Público ou a vítima, se estivermos diante de ação penal privada, já possa ingressar com a peça inicial cabível, que é a ação penal, porque eles vão exercer o seu direito de ação. Então perceba que a finalidade do inquérito policial é você buscar elementos para encontrar a prova da materialidade do crime e também buscar possíveis autores da realização daquela conduta criminosa. Beleza? Este é o conceito de inquérito policial. Então, no conceito, eu já disse para vocês também a natureza. Por quê? Porque eu disse para vocês que é um procedimento administrativo de fase pré-processual, ou seja, não é procedimento judicial. Tassi, por que eu preciso saber efetivamente disso? Porque quando você estiver vendo as características do inquérito policial, você vai ver que uma dessas características é o fato dele ser inquisitivo ou inquisitório, e nesse caso específico, não cabe princípios inerentes à fase judicial, como é o caso do quê? Como é o caso do contraditório e da ampla defesa. Então, pessoal, vocês vão ter que ter noção, vocês vão ter que ter a informação de que inquérito policial é uma fase pré-processual, que pode estar contaminada, que pode ter vícios e que esses vícios não vão contaminar a possível ação penal. Tranquilo? Não vai vincular, inclusive, o representante do Ministério Público ou a vítima para ingressar a peça inicial acusatória. Até porque nada impede que haja o procedimento administrativo e que ainda assim o MP não instaure, não oferte a denúncia respectiva, porque ele vislumbra que não teria prova da materialidade nem indício suficiente de autoria, beleza? Fora isso, pessoal, qual é o valor deste inquérito? Presta atenção que o valor probatório a gente vai levar em consideração que é um valor relativo e não absoluto. Por quê? Porque as informações, os elementos que são colhidos na fase de inquérito, eles não contam com o princípio do contraditório e da ampla defesa, que são princípios inerentes à fase processual. Então, consequentemente, eu não posso dar um valor absoluto a este inquérito policial, porque ele pode estar maculado de irregularidade. Beleza? Tranquilo? Outra informação que eu preciso que vocês tenham conhecimento é sobre as características do inquérito policial. Vocês vão ver, e doutrinariamente falando, a gente vai ter milhares de características. O fato dele ser administrativo, o fato dele ser sigiloso, o fato dele ser escrito, um monte de características. E aí, para facilitar, eu separei para vocês uma informação que, com esta informação, você consegue decorar quais são as características do inquérito policial, ou pelo menos as principais características desse inquérito policial. E com elas, pessoal, você consegue responder as perguntas que vão estar na hora da sua prova, beleza? Então, isso eu recebi inclusive nas redes sociais uma vez e achei fantástico e por isso resolvi reproduzir para vocês. E aí, pessoal, quais são as características do inquérito? Bota em tela, meu diretor. Todas as vezes que você for ver o inquérito policial, você vai levar em consideração que as principais características são essas que estão na sua tela. E aí você vai decorar isso aqui, ó. O seio doido. Tassi, que bagaceira, eu preciso decorar isso aí. Precisa, eu tenho certeza que se você decorar isso aí, você nunca mais vai esquecer as características efetivamente do inquérito policial. E aí, por que você precisa disso? Porque aí você vai saber quais são essas características. Ó, o inquérito, ele é sigiloso. Sigiloso, pessoal, mas você tem que ter cuidado que, assim, na regra geral, sim, o inquérito, ele é sigiloso. Mas esse sigilo, ele não vai ser levado em consideração para o magistrado, não vai ser, né, não acoberta, digamos assim, o magistrado, o representante do Ministério Público e também tá o advogado.
desde que já tenha peças documentadas naquele inquérito policial. Se eu tiver, por exemplo, alguma interceptação telefônica que está correndo sobre sigilo, não faria sentido o advogado ter conhecimento dessa interceptação, que colocaria por baixo, né, por água abaixo, a própria investigação. Mas, claro, se eu já tiver documentos, eu já tiver informações, peças documentadas nesse inquérito policial, esse sigilo não vai abarcar o advogado. É direito do advogado ter acesso a todos os autos, ainda que esses autos estejam findos, ainda que esse procedimento não tenha sido iniciado, ainda que sem procuração, ele pode verificar. É o artigo 7º da lei, né, que é a 8906, quase que não sai, que é o Estatuto da OAB, que vocês já estudam a parte de estatuto. Então, vocês precisam ter conhecimento que o procedimento administrativo, no geral, ele é sigiloso, sim, mas que esse sigilo não abarca nem magistrado, nem representante do Ministério Público e também não abarca o advogado, desde que eu já tenha peças documentadas nesse inquérito policial. Beleza? Fora isso, a outra característica do inquérito policial é o fato dele ser escrito. Percebam que eu posso ter peças informativas que serão reduzidas a termo. Eu vou ter até a oralidade e determinadas peças poderão ser reduzidas a termo, mas efetivamente, até o que informa o artigo 9º do Código de Processo Penal, o inquérito policial ele é escrito. Fora isso, Tassi, qual é a outra característica que eu preciso ter conhecimento? O fato do inquérito ele ser inquisitivo. O fato do inquérito ele ser inquisitivo. Por que, Tassi, ele é inquisitivo? Porque nesse caso específico, você vai verificar que não abarca-se nesse fato princípios do contraditório e da ampla defesa, que são princípios inerentes à fase pré-processual, que são inerentes à fase processual, que são inerentes à fase mais especificamente judicial. Então, pelo fato do inquérito policial ele ser inquisitivo, eu não tenho a possibilidade de contraditório e de ampla defesa. Tá, se você está dizendo que nesse caso específico o réu ele não tem direito a um advogado lá no inquérito policial, não, pessoal, é direito, inclusive, do advogado de participar nas peças, né, acerca do inquérito policial. Por exemplo, se o indiciado ele for ser ouvido nos autos de interrogatório e a qualificação do agente, ele pode estar acompanhado de advogado, sim. Isso é, inclusive, direito previsto no artigo 7º do Estatuto. Mas isso não quer dizer que vai ter contraditório ante pela defesa. Até porque, nesse caso específico, se tem a realização deste interrogatório acompanhado do advogado, o advogado ele não pode se manifestar. O advogado não pode requerer perguntas, não pode fazer assim, pela ordem, excelência, não foi isso que ele disse, não. Justamente porque se trata de um procedimento inquisitivo em que eu não tenho contraditório em ampla defesa. Mas nada impede que o réu ele esteja acompanhado de advogado, sim. E se ele não estiver, esse interrogatório também pode ser realizado. Beleza? Tranquilo? Outra característica que eu preciso que vocês tenham é o fato do inquérito policial ter essa oficialidade. Ou seja, pessoal, quem é que vai presidir o inquérito policial? Quem preside o inquérito policial é a polícia, é a autoridade policial, ficou melhor assim. Ah, Tassi, o inquérito policial não pode ser presidido por Ministério Público? Não. A única pessoa que pode presidir o inquérito policial é a autoridade policial. Tá aí, Tassi, mas beleza. Então quer dizer, você está dizendo então que o representante do Ministério Público não pode investigar? Não, pessoal, não foi isso que eu disse. Eu disse que se a investigação estiver ocorrendo por meio de inquérito, se eu tenho a instauração do inquérito policial, quem vai presidir esse inquérito policial necessariamente tem que ser a autoridade policial. E que, neste caso específico, não caberia ao representante do Ministério Público realizar a presidência desse inquérito.
Isso é vedado. Só quem pode presidir o inquérito policial é a autoridade policial. Mas o MP, pessoal, pode realizar investigações, inclusive de forma autônoma, sem a necessidade de instauração de inquérito. E cuidado, tá? Se o MP ele está realizando determinadas diligências no intuito de buscar a prova da materialidade do crime de insuficiência de autoria, isso não vai macular o fato dele participar da ação penal, tá? Isso é inclusive entendimento simulado, que é a súmula 234 do STJ, que diz que a participação do representante do Ministério Público, na investigação, né, da prática delitiva não faz com que ele se torne suspeito ou impedido de proceder com a ação penal. Ele pode sim investigar, ele não pode presidir um inquérito policial, beleza? Outra característica, efetivamente, é a discricionariedade. Por que discricionariedade, Tassi? Porque, pessoal, vocês vão ter que levar em consideração que a autoridade policial ela tem discricionariedade para realizar diligências, para querer ouvir vítima, ouvir determinadas testemunhas, fazer a qualificação do acusado, buscar diligências, fazer busca e apreensão, requerer, né, nesse caso, busca e apreensão, fazer reconstituição dos fatos, enfim, ouvir ou não ouvir determinadas testemunhas. O inquérito policial ele é discricionário para a autoridade policial justamente porque ela tem a liberdade de buscar a prova, beleza? Fora isso, lembrem-se que o inquérito policial ele também possui como uma das suas características a obrigatoriedade. Como assim, Tassi? Ele é obrigatório para o representante aí da autoridade policial. Por quê? Porque se eu estou diante, por exemplo, de crime de ação penal pública incondicionada, eu tenho que levar em consideração que a autoridade policial ele vai instaurar efetivamente esse inquérito policial. Então, ele é obrigatório para a autoridade policial. Fora isso, ele também é indisponível, vigora como uma das características do inquérito policial a indisponibilidade. Indisponibilidade para quem, pessoal? Também para a autoridade policial. Por quê? Porque a autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito. Isso é, inclusive, fundamentação prevista no artigo 17 do Código de Processo Penal. A autoridade policial não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Tassi, se depois de toda a realização do inquérito, instauração do inquérito e procedimento do inquérito policial, a autoridade policial, ao realizar o relatório, não acha prova da materialidade do crime nem de insuficiência de autoria, ele vai remeter para o representante do Ministério Público, porque cabe ao representante do Ministério Público requerer o arquivamento perante o magistrado. E quem vai mandar arquivar o inquérito policial é o magistrado. Beleza? Tranquilo? Abrindo um parêntese, Tassi, se representante do Ministério Público requer pelo arquivamento e o magistrado não concorda com o representante do Ministério Público para requerer este arquivamento, o que é que o magistrado deve fazer? Aplica-se, nesse caso específico, o artigo 28 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado remeter aqueles autos do inquérito para o procurador-geral, cabendo ao procurador-geral verificar a possibilidade ou não de apresentação e oferta da denúncia. Beleza? Tranquilo? Duas características ainda que abarcam o inquérito policial. A outra é a dispensabilidade. E isso eu já até conversei com vocês, pessoal. Lembra que eu disse que ele era dispensável? Nada impediria que o representante do Ministério Público ou a vítima, diante da ação penal privada, pudesse apresentar sua peça inicial acusatória
sem a necessidade de realização de inquérito policial. Se eu já tenho prova da materialidade de indício suficiente de autoria, que é a justa causa para o exercício da ação, eu não preciso investigar, realizar apurações no intuito de descobrir quem seriam os possíveis os possíveis autores do fato, daquela conduta tida como criminosa. Se eu já tenho, eu já posso proceder com a ação penal, justamente pelo fato do inquérito policial ser uma peça informativa de caráter o quê? Dispensável, de caráter facultativo. Ele não ele é dispensável nesse caso específico, beleza? Fora isso, pessoal, eu tenho como característica ainda do inquérito policial a oficiosidade. Como assim, Tassi? O fato da autoridade policial poder instaurar um inquérito policial, inclusive de ofício. Você vai ver, a gente vai estudar quais são as formas de instauração do inquérito policial, mas uma delas é a realização e a instauração do inquérito policial de ofício. Se eu estou diante de ação penal pública incondicionada, nada impede, ou melhor, é obrigatório, inclusive, que a autoridade policial instaure este inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade, vamos falar sobre as formas de instauração do inquérito, mas para isso, para facilitar, clica nesse próximo bloquinho.